Vamos começar então mais uma aula do módulo Godot Engine do curso de desenvolvimento de jogos, tá? Nessa aula nós vamos abordar dois conceitos que vão ser muito usados na parte de jogos, que são seno, cosseno e tangente. Tá? Mas eu vou pedir para vocês assistirem o vídeo, clicarem em gostei, se inscrevam no canal e deixem os seus comentários. Essa é a nossa 46ª aula, tá? Agora são 9 horas e 5 minutos. Então nós vamos falar primeiro o que é seno, cosseno e tangente. O que a gente tem? Vamos pegar aqui, vamos fazer um triângulo. Opa, vamos fazer um triângulo retângulo, ok? Vamos fazer um triângulo. Triângulo retângulo é o triângulo que tem um dos ângulos igual a 90 graus, ok? Tudo bem? Tá? Então, o que acontece no triângulo retângulo? Nós vamos ter sempre um ângulo igual a 90 graus. O lado que está na frente do ângulo de 90 graus a gente chama de hipotenusa. E em relação a um determinado ângulo, por exemplo, em relação ao lado, esse lado aqui que eu estou chamando de ângulo alfa, eu vou ter o meu cateto oposto. E aqui eu vou ter o meu cateto adjacente, certo? Então nós vamos ter o que? Nós vamos ter as definições, tá bom? Então, seno e cosseno e tangente são relações entre os lados de um triângulo retângulo. Então, você tem um triângulo retângulo, porque o nome dele é triângulo retângulo, porque tem um ângulo de 90 graus. E seno, cosseno e tangente são relações entre esses lados. Então, a gente vai ter que, por exemplo, o seno de alfa vai ser o cateto oposto ao ângulo alfa, ou seja, o cateto oposto ao ângulo alfa dividido pela hipotenusa. Ok? E nós vamos ter o cosseno de alfa, vai ser o cateto adjacente, ou seja, esse cateto aqui, ó. Ter cateto, hipotenusa é sempre o que está na frente de 90 graus. Cateto oposto é o que está na frente do ângulo. E cateto adjacente é aquele cateto que faz parte do ângulo. Então, o cosseno é quem? Cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Ok? E nós vamos ter a definição de tangente. Tangente de um ângulo. Tangente de um ângulo alfa vai ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ok? Então nós vamos ter o seno de alfa, ok? Nós vamos ter o cosseno de alfa e nós vamos ter a tangente de alfa. Então vamos imaginar, por exemplo, um triângulo. Vamos imaginar então um triângulo retângulo, onde aqui eu tenho meu ângulo alfa, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, e aqui eu tenho as medidas 5, 3, 4. Tudo bem? Então, eu sei, por exemplo, que o seno de alfa, vou abreviar por 100, tá? O seno de alfa é o cateto oposto sobre a hipotenusa, então é 3 sobre 5. 3 é o cateto oposto, 5 é a hipotenusa. O cosseno de alfa vai ser o cateto adjacente, que é 4, dividido pela hipotenusa. Ok? E a tangente de alfa vai ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Ora, eu sei que então o seno de alfa é 0,6,
O cosseno de alfa é 0,8 e a tangente de alfa é 0,75. Então, eu vou ter seno, cosseno e tangente. Ok? Agora, tem um detalhe. Tem um detalhe que é muito importante. Quando a gente estiver trabalhando lá no Godot Engine, ele não vai receber o ângulo em graus. Ele vai receber esse ângulo em radianos, tá? Então vamos entender aqui um pouquinho o que seriam os radianos. Os radianos, eu vou fazer aqui o eixo Y, é um círculo, tá? E aqui é o eixo X, ok? Então aqui eu tenho meu eixo. Opa, vou deixar. Vou fazer. Aqui vai ser meu eixo X. Ok? Então vou mudar aqui a cor. Aqui vai ser meu eixo X. E aqui vai ser meu eixo Y. Então para cima é positivo, para baixo é negativo, para cá é positivo, para cá é negativo e aqui é o zero. Tudo bem? Então no círculo, o que a gente vai ter aqui? No círculo nós vamos ter aqui é 0 graus, 90 graus, aqui vai ser 180 graus, aqui embaixo 270 graus e aqui 360 graus. Só que nós também podemos medir em radianos. Então nós vamos ter aqui 0 radianos, ok? Vou escrever assim 0 radianos, tá? Aqui eu vou ter π sobre 2 radianos. Aqui eu vou ter π. E aqui eu vou ter 3π sobre 2 radianos. RD. E aqui eu vou ter 2π radianos, ok? Então, o que nós temos? Nós temos, então, quando a gente fala em ângulo, os ângulos podem ser medidos em graus, ok? Ou em radianos, tá? Então, vamos fazer aqui uma tabelinha. Vamos fazer aqui uma tabelinha aqui, ó. Então, aqui eu vou colocar em graus, aqui eu vou colocar em radianos. Então, por exemplo, eu sei que, por exemplo, que 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus, 360 graus. Então, o meu 0 graus é 0 radianos. O 90 graus é π sobre 2 radianos. O 180 graus é π radianos. 270 graus é 3π sobre 2 radianos. E 360 graus é 2π radianos. Onde eu sei que π é igual a 3,14 aproximado, tá? Π é um número irracional. Ele não tem fim. Ok? Então, eu sei que meu π é igual a 3,14. E se eu quero descobrir um outro valor? Então, aí eu tenho que fazer uma regra de 3. Então, por exemplo, calcular em radianos o ângulo de 60 graus, por exemplo. Então, o que eu faço? Eu faço uma regrinha de 3 bem simples. De um lado, eu coloco ângulo. De um lado eu coloco o ângulo em graus, certo? Do outro lado, eu coloco o ângulo em radianos. Então, como eu quero saber 60 graus, eu sei, então, o que eu sei? Eu sei que 180 graus é π, ok? Já 60 graus vai ser x. Então, eu vou fazer uma regra de 3 aqui.
o de cima vezes o de baixo vezes o de cima. Como que vai ficar isso? Vai ficar 180 graus vezes x é igual a 60 graus vezes π. X vai ser igual a 60 graus vezes π dividido por 180 graus. Posso dividir em cima e embaixo por 60, então meu x vai ser igual a π sobre 3 radianos. Ok? Tá? Então, eu posso fazer isso. Então, quando a gente for lá no Godot, nós vamos no GD Script, o que nós vamos ter? Nós vamos ter as funções sin, tá? Cos e tan. Só que nós vamos ter que passar o valor do ângulo em radianos. Ok? Esse valor aqui tem que ser em radianos e não em graus. Tudo bem? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos lá para o GD Script e vamos fazer um programinha que vai calcular para a gente seno, cosseno e tangente. Tá bom? Então, vamos lá. Então, eu vou minimizar aqui. Vou entrar no Godot. Vou no último projeto que eu criei. Vou entrar na parte de script dele, vou apagar o código e já vamos fazer. Vamos achar seno, cosseno e tangente. Então vamos lá. Ó. Seno, cosseno e tangente. Ó. Então vamos apagar aqui. Ó. Vou tirar esse breakpoint. Vou apagar aqui os valores das variáveis. Ok? Vou apagar aqui também. E aqui essa função eu vou apagar também. Bom, vamos lá, né? Então, quais são as variáveis que eu vou precisar? Eu vou precisar de uma variável ângulo, var ângulo, em graus, ok? Vamos imaginar que a gente vai calcular primeiro 30 graus, tudo bem? Esses 30 graus, eles têm que ser passados para radianos, então, var ângulo radianos, igual a 0 por enquanto. Vou precisar achar o seno do ângulo. Então, var, né? Var o quê? Seno. Tudo junto, ângulo, igual a 0, porque eu vou calcular. Var cosseno, ângulo, igual a 0. Var tangente, ângulo, igual a 0 também. Ok? Então, eu estou achando o ângulo em graus. Pronto, essa parte aqui eu já terminei, já defini as variáveis. Eu preciso criar a constante π 3,14? Não, porque o próprio π já é definido no GD Script, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é converter de graus para radianos. Se a gente olhar aqui, ó, como é que ficou isso? Ó, ficou o ângulo que eu quero converter vezes π dividido por 180. Como é que eu vou fazer isso lá no GD Script? Eu vou fazer isso. Ó. Vou colocar aqui ângulo radianos é igual. Aqui o 60 eu vou trocar pelo... Vou colocar mais para cá. Então vai ficar o ângulo em radianos é igual o ângulo em graus vezes quem? Vezes π, já é uma constante da própria linguagem, dividido por 180. Tá? 180 graus. Então, essa vai ser a fórmula que eu vou colocar lá no
GD script. Então vamos lá. Aqui dentro da minha função, o que eu vou fazer? Vou fazer aquilo, né? Ó, ângulo radianos é igual. Vou abrir parênteses, porque vou fazer ângulo graus vezes π, tá? Basta escrever π em maiúsculo, que ele já ficou vermelhinho, porque já é uma constante da própria linguagem. Dividido por 180.0, tá? Ok? Então eu vou dividir ângulo em graus, π, 180, tá? Então, isso daqui, ó, isso daqui, o que eu vou fazer aqui? Eu vou, agora, depois que eu fiz essa continha, eu vou calcular o seno. Então, seno ângulo é igual a sin ângulo radianos. Vou calcular tangente, vou calcular o cosseno agora. Cosseno ângulo é igual a cos ângulo radianos, ok? Tangente de um ângulo é igual a tan, ok? Vai ser ângulo radianos, tá? E agora eu vou exibir o resultado na saída. Então vamos lá, print, ok? Vou colocar aqui o valor. Então print para o ângulo em graus, 2 pontos. Aí eu coloco aqui ângulo graus, ok? Aí print, temos o ângulo em radianos, ok? Ângulo radianos, tá? Aí nós vamos mostrar agora o seno, cosseno e a tangente. Print, o seno desse ângulo é 2 pontos, seno, ângulo. Aí eu vou copiar isso aqui. Para copiar, Ctrl C, né? Ctrl V, Ctrl V. O seno eu vou trocar aqui por cosseno. Vou trocar aqui embaixo por tangente. E aqui, em vez de ser seno ângulo, vai ser cosseno ângulo, ok? E aqui vai ser tangente ângulo. Tudo bem? Agora, vou repetir essa linha aqui de cima. Colocar aqui embaixo. E vou repetir isso aqui também. E vou escrever fim do programa. Ok? Bom, vamos testar agora, tá? Então eu declarei as variáveis. Aqui dentro do read, quando o script for carregado, ele vai converter de graus para radianos. Vou achar o seno, cosseno e a tangente. E vou exibir os valores na saída. O que eu preciso saber antes de executar isso? Eu preciso ter um valor de teste, né? Então, por exemplo, eu sei que para o ângulo de 30 graus, que é igual a π sobre 6, eu sei que o seno de 30 é igual a meio, que é igual a 0,5. O cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 2, que é igual a 1,72 dividido por 2, que é igual a 0,86, ok? E a tangente de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 é 1,72 dividido por 3,
vai me dar 0,57, ok? E vamos ver também para o ângulo de 45 graus, que seria π sobre 4. Π sobre 3 π é 3,14 dividido por 6, vai dar 0,5 alguma coisa. Π sobre 4 vai ser 3,14, vai dar 0,7 alguma coisa, tá? Então, eu sei que o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, que é 1,414 dividido por 2, que é 0,707. O cosseno de 45 graus vai ser raiz de 2 sobre 2, que vai ser a mesma coisa, 0,707. E a minha tangente de 45 graus é 1. Tudo bem? Então, vamos testar esses valores lá no Godot. Então, vamos lá. Vou executar, tá? Vou executar o script. Tá, então aqui, ó, vem aqui, ó. Para o ângulo de 30 graus, temos em radianos 0,52, tá? O seno é 0,5, 0,86, 0,57, ok? Tudo bem? Vamos agora mudar de 30 para 45. 45 graus. Olha lá. Para o ângulo de 45 graus, o ângulo em radianos é 0,78, o seno é 0,7, cosseno 0,7 e tangente é 1. Beleza, funcionou. O que a gente não pode esquecer é que você não pode passar para as funções seno, cosseno e tangente um ângulo em graus. Você tem que passar os valores dos ângulos em radianos. Vamos colocar aqui um breakpoint. Vamos colocar um breakpoint aqui, ó, F9, e vamos executar o código passo a passo. Ok? Ó? Então, aqui eu tenho as minhas variáveis. Aqui eu tenho as variáveis, ok? Ó? Ângulo em radianos, seno do ângulo, graus, 45, tá? Observem que as variáveis ainda estão com seus valores zerados. Tudo bem? Aí eu vou apertar aqui o meu F10, tá? Olha lá, ele já achou, ele já fez o cálculo aqui, ó. Ângulo em graus 45, ângulo em radianos 0,78. Já marcou aqui, ok? Vou apertar o F10 novamente. Então, ele está achando o seno de 0,78, que corresponde a 45 graus. E aí, ele vai achar que, por enquanto, aqui ó, é 0. Assim que eu executo a instrução, ficou 0,7. A mesma coisa aqui, por enquanto é 0, aperto. Aí, a mesma coisa aqui. Ok? E aí, vamos executando. Se eu quero ver a minha saída, ó, a minha saída no momento está assim. Vou lá, executei, ó, vamos olhar a saída. Já mostrou o ângulo. Vamos lá, ó, ele já está preenchendo aqui os valores, ó. Ele já achou os valores. Seno do ângulo já achou, cosseno do ângulo já achou. Vamos executar as instruções, ó. A saída já está assim, só está faltando aqui aparecer a tangente, né? Vou executar. Já apareceu a tangente, agora está faltando aparecer aqui, ó, fim do programa. Vou executar essa linha. Está em cima dela, não foi feita ainda, olha lá. E terminou o código. Vou parar a execução do nosso programa, ok? Então, a gente tem essas funções aqui, seno, cosseno e tangente, que é sin, cos e tan, ok? Que nós vamos usar bastante, dependendo do tipo de script que a gente for criar. Tá bom? Então, vamos ficando por aqui. A gente continua numa próxima aula.